Estou preocupado, Marcelo. Recessão global. Me conta. Tem bastante gente preocupada aí. Ultimamente, os mercados internacionais, a gente está falando principalmente, né, do mercado americano e do europeu, eles estão apresentando uma tendência de baixa, né? As empresas estão reportando desaceleração, uma queda na receita, pressão nos custos principalmente por conta da inflação e pela alta dos preços dos derivados do petróleo, que estão próximos aí das máximas históricas. E no caso do gás da Europa, agravado aí pela invasão russa na Ucrânia. Então, esse cenário está motivando aí a elevação dos juros, né, pelos bancos centrais, e tudo isso vem pressionando aí o preço das ações das empresas. A inflação e a alta de juros têm causado a escassez do dinheiro barato, né, no mundo. E como acontece aqui no Brasil, quando você tem escassez de dinheiro barato, as empresas reduzem os investimentos, provocam, né, ou procuram, né, fazer corte nos custos, reduzem o ritmo das contratações e até fazem cortes de vagas, né? Ou seja, essas são indicações de que a gente pode estar próximo de uma recessão nos mercados americanos e europeus, né? Ainda não é possível cravar com certeza, mas especialistas estão monitorando o que é considerado um dos mais importantes indicadores de recessão, que é a inversão da taxa de juros. Então, o que é essa inversão? É quando os juros dos títulos públicos de curto prazo pagam mais do que os de longo prazo, quando a lógica é que aconteça o contrário, né? E esse comportamento vem ocorrendo historicamente antes de períodos de recessão. A gente ainda não chegou nesse patamar, mas considerando a alta histórica do petróleo, a expectativa do aumento da taxa de juros pelo Banco Central americano. Então, muitos economistas estão enxergando uma tendência de que essa taxa de juros possa se inverter no segundo semestre desse ano e, portanto, aumentando a possibilidade de recessão nos Estados Unidos e principalmente na Europa. Então, se essa turbulência vai acontecer e como ela vai afetar a economia brasileira, é difícil prever. Mas a gente pode aí tomar algumas atitudes para se prevenir, se preparar para cruzar uma possível tempestade e tentar sair vivo do outro lado, né? Principalmente se a gente é empreendedor, né? E a gente está à frente da gestão de uma empresa. Pois como empreendedores é sempre importante a gente ter estratégias na manga, tanto para cenários positivos como para momentos de crise. Então, antes de qualquer coisa, é importante lembrar que ciclos econômicos recessivos, como o nome diz, são ciclos. Eles vêm e vão se alternando com ciclos de crescimento econômico. No Brasil, o nível de atividade vem se recuperando aí após a pandemia. Não por soluções estruturais propostas pelo governo, mas em função de atividades do setor de serviços que ainda estavam reprimidas devido à pandemia, como viagens aéreas e outros transportes de passageiros. Essa retomada foi responsável pelo crescimento do PIB e a queda do desemprego no primeiro trimestre. Os números saíram essa semana, né? Mas esses números poderiam ter sido ainda maiores, ainda melhores, na verdade, não fosse a inflação e a taxa de juros que estão entre as mais altas do mundo. Afinal, a gente está ainda em junho, e a inflação em 2022 acumula recordes negativos. E esses recordes inflacionários estão pesando no dia a dia dos brasileiros. Então, esse cenário de crescimento fraco e preços em alta pode ser prolongado e agravado se pintar uma recessão internacional aí. Então, como é que a gente pode se preparar se uma recessão nos países desenvolvidos chegar por aqui? Então, a primeira dica é fazer um check-up empresarial. E aí a gente não está falando de exame médico, não. Então, quem é empreendedor e tem um negócio próprio, precisa separar um tempo em meio à correria do dia a dia para analisar com os sócios ou com o time o cenário atual e entender como a situação está se desenhando para o seu setor, principalmente em relação à curva de vendas da empresa e a pressão dos custos nas atividades operacionais. Reservar esse tempo, que eu sugiro que seja aí no mínimo uma vez por mês, para se debruçar sobre tudo o que está acontecendo, é fundamental para calibrar suas estratégias e ações e corrigir os rumos do negócio
garantindo a sobrevivência da empresa e dos lucros. Se as vendas da empresa estão desacelerando, por exemplo, talvez seja uma boa ideia conversar com os seus clientes e seus fornecedores e entender como eles estão encarando o momento atual, entender se houve retração na atividade deles, se eles estão preocupados com alguma mudança no mercado e entender como sua renda está sendo afetada. E com isso avaliar quanto o seu produto ou serviço é sensível ao preço, principalmente em um cenário de baixa demanda. A segunda dica, e que eu acho que é a mais importante, principalmente quando a gente está antevendo momentos difíceis, é preservar caixa. Em um cenário de incerteza, de queda de vendas, a prioridade é eliminar todo e qualquer desembolso desnecessário, enxugar as despesas que sejam cruciais para a operação da empresa. Principalmente, repensar custos e buscar alternativas, sem, no entanto, afetar muito a qualidade dos produtos e dos serviços para os clientes. E aqui, acho que a assessoria contábil pode ajudar. Então, a regra de ouro aqui é a liquidez. A terceira dica é evitar endividamento, principalmente por conta do cenário de juros altos. Mas se você tiver no meio de um processo de investimento, por uma decisão que foi tomada anteriormente e não pode ser interrompida ou adiada, talvez seja interessante avaliar outras formas de captação. Caso não seja possível usar capital próprio, então avalie dividir o risco com a entrada de um novo sócio ou um investidor privado, ao invés de buscar crédito nas instituições financeiras. E a gente não pode esquecer que a crise também é oportunidade. Então, recessões não são o fim do mundo e não é para se trancar em um bunker e esperar ela passar. É nas crises que surgem também boas oportunidades. Então, se você perceber, por exemplo, que sua concorrência está passando por mais dificuldades e está contraindo as suas operações, você pode aproveitar e ganhar mercado, ou seja, pode ser um momento para crescer e sair da crise numa condição ainda melhor e aproveitar o ciclo de expansão que virá depois. Em resumo, então essas dicas, estou pensando aqui principalmente nos pequenos empreendedores, né, nos pequenos e médios. Então a primeira regra, a regra de ouro é preservar caixa. Então, priorizar a liquidez e procurar manter esses recursos em instrumentos de renda fixa, tesouro direto, de curto prazo, ou ainda pós-fixados que garantem a variação da inflação, que agora tem ótimos retornos. Por fim, eu queria deixar um recado aqui, gostaria que as pessoas que nos ouvem, principalmente os pequenos empresários, que comentassem como vocês estão sentindo o momento e como suas empresas e negócios estão se preparando para possíveis pioras na economia. E se querem que a gente aqui aprofunde alguma outra questão que a gente mencionou, que a gente pode, de repente, abordar num outro programa. É isso aí, Jean. Muito bom, Marcelo. Acho que está bem explicado, mas só vejo um problema, né? Da onde vai vir esse dinheiro para você segurar as pontas, né? Porque que precisa ter liquidez, precisa. Agora, tá complicado ter liquidez, né? Na verdade, o grande recado aqui é você, se é que a sua dúvida é se ainda há espaço para enxugar alguma coisa, né? Mas, na verdade, o recado agora é o seguinte: muitas pessoas estão se animando e, óbvio, estão investindo, né? Porque a economia está recuperando, a gente vê que o consumo das famílias está recuperando também, está crescendo, e muitos estão investindo em mais uma unidade, em ampliar a unidade. Então, esse risco tem que ser calculado. Você acabar se endividando e acabar gastando a pouca reserva que você já tem em investimentos. Talvez a gente poderia esperar um pouco esse cenário internacional aí abrir ou ficar menos assim, turbulento, porque ele está bem turbulento, e a chance, no Brasil, todo espirro nos Estados Unidos, a gente fala, é uma pneumonia aqui. Então, a gente precisa tomar esse cuidado aí, talvez seja a hora de caminhar com parcimônia. É isso, na verdade o recado é esse. Tá bom. Júlio? Não, eu não tenho nada a acrescentar. Eu tô cada vez que o Marcelo fala é uma aula para a gente, né?
Então, eu acho que se o pequeno empresário é que nem eu, que não entende nada de economia e nem é muito, nem gosta muito do assunto, que procure lá a Garra Inteligência Empresarial, que vai ter toda a assessoria. É o nosso patrocinador aqui do programa também, né, Marcelo? A partir de hoje, só falta botar o telefone. Obrigado pelo jabai. A gente tem que procurar se informar com quem entende do assunto, porque eu concordo com você que o momento não é momento para aventura nem para grandes piruetas aí de criatividade, né? Esse é o ponto. Você vê que realmente, quando você fala de inflação e taxa de juros, o problema é mundial. Está todo mundo sentindo, todo mundo sentiu a pandemia, mas a nossa economia é frágil ainda, né? Se a gente olhar a taxa de juros, é a maior do mundo, se a gente olhar a inflação, está entre as maiores do mundo, perde para países como Rússia, Argentina, que está em crise. Então, assim, os gastos públicos aumentaram, né? A gente já falou aqui do endividamento, a gente já falou aqui, né, do gasto com funcionário, com a questão da previdência, pouco espaço para investimento. A gente sabe que a solução seria o Brasil investir em infraestrutura, a gente falou isso no último programa, e a gente não está vendo isso de nenhum dos candidatos que estão à frente aí, né? Até pensei, uma das pautas que eu pensei era comentar o programa do Lula que vazou aí, né? Que vazou, mas eu tô achando que é mais um balão de ensaio do que realmente o programa ainda. Eu acho que a gente pode esperar um pouco mais, mas assim, do pouco que tá lá, assim, a gente vai passar por bons anos com problema aqui no Brasil. Mas também, Marcelo, eu acho que não tem o santo, como é que fala? O barro do santo tá tão, né? O santo tá tão quebrado que não tem barro que um monte, né? Nossa economia, pelo amor de Deus, ela vai ser entregue em 2023 em frangalhos. Vocês vejam aí essa ideia maluca do corte do ICMS. Eles vão gastar, se isso for para frente, eu espero que não vá, né, para combustível, né, para esse negócio, os caras vão gastar 50 bilhões de reais em 6 meses para diminuir o preço do óleo diesel e da gasolina, que até o final do ano vai estar custando a mesma coisa, e jogamos fora 50 bilhões de reais. É tudo pela eleição. É fácil. O governo não cortou os impostos federais? Quanto que alterou no nosso bolso? Nada. Nada. Por que nada? Porque não vai primeiro que não é uma reforma estrutural, né? Segundo, porque não controla a variação do dólar, não controla a variação do preço do combustível no mercado internacional. De novo, é só uma proposta eleitoreira. Tem até aquela frase: eu tenho tantas perguntas para suas respostas. Quer dizer, essa proposta aí, feita a toque de caixa, olha, vou te falar, viu? É muito improviso, é muita gambiarra. Não. Poderia aqui ficar falando uns 20 minutos sobre esse problema aí. Dá pano para manga, isso aí, tá louco. Bom, e de quebra quer cutucar, quer criar uma cerama com os governadores, né? Sem contar a teia de leis que precisam ser tratadas, legislação tributária, orçamentária, dos repasses, despesa obrigatória. Olha, assim, de novo, não é sério. Não é uma proposta séria.